21 de setembro de 2021, são 19 horas e 7 minutos. Eu vou dar início agora à aula sobre a distribuição das competências pela Constituição Federal. Pessoal, essa é uma aula muito importante, tá? Essa é uma aula em que eu vou fazer um apanhado com vocês acerca da forma através da qual a Constituição Federal distribuiu as competências entre as pessoas políticas. Vocês conseguem ver a Constituição aqui na minha tela? Sim, professor. Eu preciso aproximar mais para vocês. Tá. Então, essa aula ela não é exaustiva, tá? Nessa aula, eu vou, na verdade, introduzir o assunto para vocês. E essa aula tem muito conteúdo que precisa ser estudado por vocês, ok? É fundamental para entender como é que funciona o federalismo brasileiro essa aula. Então, vamos lá. O Estado Federal Brasileiro, a República Federativa do Brasil, ela é criada e organizada pela Constituição Federal. Então, eu já falei várias vezes para vocês que o Estado Federal Brasileiro, a República Federativa do Brasil, é o todo. E, internamente falando, a República Federativa do Brasil está organizada através da coexistência de 4 diferentes tipos de pessoas políticas de direito público interno: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são pessoas políticas dotadas de autonomia constitucional. Ou seja, cada uma dessas pessoas políticas pode exercer as atribuições e somente as atribuições que a Constituição Federal lhes conferir, tá ok? Então, hoje, nós vamos ver como é que a Constituição Federal distribuiu as competências entre as pessoas políticas. Eu não vou esgotar a matéria, mas eu vou dar uma ideia para vocês começarem a estudar a respeito disso, tá ok? Bom, existe o chamado, vou até colocar para vocês aqui no slide, tá? O princípio da preponderância princípio da preponderância dos interesses. Tá? Esse princípio da preponderância dos interesses, ele vai nortear a distribuição das competências entre as pessoas políticas. Então, vamos lá. Qual dessas 4 pessoas políticas exerce a sua atribuição em todo o território nacional? A União. Somente a União. Então, somente a União possui competência para exercer as suas atribuições em todo o território nacional. E assim sendo, aqueles problemas que envolvem o Brasil, os problemas de ordem nacional, eles são atribuídos a quem? À União, percebe? Porque se é um problema nacional, se é uma questão que tem que ser resolvida em nível nacional, não adianta atribuir competência aos estados, porque os estados não vão resolver. Por quê? Porque os estados não atuam em nível nacional, percebe? Os estados atuam em nível regional.
E, por outro lado, os problemas de ordem local são de competência dos municípios. Então, vejam, problemas de ordem nacional, competência da União. Problemas de ordem local, competência dos municípios. E problemas de ordem regional, ou questões que não são de competência nem da União e nem dos municípios. Aí a competência é estadual. Sempre lembrando aos senhores que o Distrito Federal alberga quase todas as competências estaduais e a maioria e todas as competências municipais, né? Eu não vou ficar referindo o Distrito Federal nessa aula, tá? Eu vou falar União, Estados e municípios. Vocês já sabem que o Distrito Federal possui todas as competências municipais e praticamente todas as competências estaduais, com exceção daquelas 4 lá, né? Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros, tá ok? Então, princípio da preponderância dos interesses. Questões de ordem local, competência municipal. Questão de ordem nacional, competência da União. Questões regionais ou questões que não sejam de competência nem da União e nem dos municípios, questões estaduais. Tudo bem isso para vocês? Eu, aliás, já falei isso para vocês, né? Eu já dei essa ideia para vocês em aulas passadas, tá ok? Nas aulas passadas, eu já falei sobre isso. Bom, quando a gente vai falar sobre competências, vocês vão ouvir muito assim, existem competências administrativas, existem competências legislativas. Gente, o que é uma competência administrativa? Gestão de gastos e pessoas. Quem que ajuda o João? Veja, uma coisa... Pois não. Walter, a competência administrativa, ela compete ao Poder Executivo, né? No caso, o presidente, na União, a estabelecer metas, né? Em várias áreas, por exemplo, para a área da saúde, a área da educação, meio ambiente, né? Dentro do país, na área de execução, né? Desse trabalho, desse serviço. Perfeito, Walter. Quando a gente fala em competência administrativa, nós estamos falando de competências que são atribuídas ao Poder Executivo para ele fazer alguma coisa. Então, por exemplo, saúde. Saúde tem que fazer, tem que criar posto de saúde, hospital, percebe? É fazer. Educação, tem que criar escola. Infraestrutura, tem que fazer pontes, rodovias. Então, competências administrativas são competências para fazer alguma coisa. Já competências legislativas são competências para criar leis sobre determinados assuntos. Percebem a diferença? Então, competência legislativa é competência para criar leis para disciplinar determinados assuntos. Competência administrativa é uma competência para fazer alguma coisa. Tá ok? E eu coloco aqui, vocês não vão ouvir isso, tá? Quando vocês tiverem aula de competência, distribuição de competência, sempre vão dizer para vocês que as competências são administrativas ou legislativas. Eu coloquei aqui competências tributárias. Sabe por quê, gente? A competência tributária abrange as duas. Então, quando a Constituição fala que compete à União instituir o imposto de renda, ela está outorgando à União uma competência legislativa para criar o imposto de renda, a lei que institui o imposto de renda. Mas ela também está dando à União uma competência administrativa para cobrar o imposto de renda. Percebe? Entenderam o que eu falei? Pode repetir, professor, por gentileza? Competências administrativas, Ana Paula, são competências para fazer algo, tá certo? Né? Fazer hospitais, fazer escolas, rodovias, tá? Essa é uma competência administrativa. Em tese, a competência administrativa não precisa de lei, tá? Nós vamos ver que muitas vezes, para exercer uma competência administrativa, você precisa de uma lei, tá? Eu vou mostrar isso na frente para vocês. Mas, em tese, a competência administrativa ela não precisa de uma lei. Você precisa fazer alguma coisa.
Agora, a competência legislativa, não. A competência legislativa é competência para criar leis. Tudo bem? Você vai lá e cria a lei e disciplina algum assunto. Então, competência legislativa da União para legislar sobre direito civil. Então, a União vai lá, cria uma lei que disciplina a nossa vida civil. Como é que nós vamos receber herança, como é que é o casamento, como é que são os contratos, percebe? Então, competência legislativa é simplesmente para fazer uma lei que versa sobre determinado assunto. Competência administrativa é para fazer alguma coisa. Agora, quando eu falar para vocês de competência tributária, aí abrange as duas. Porque na competência tributária, eu tenho competência para legislar e tenho competência para cobrar o tributo. E cobrar o tributo é uma atividade administrativa. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês. A Constituição Federal confere à União competência tributária para instituir imposto de renda. Então, a União vai lá, cria uma lei e institui imposto de renda. Só que não precisa olhar aí a competência. Por quê? Porque, além de instituir imposto de renda, a União também pode cobrar o imposto de renda. E cobrar o imposto de renda é uma atividade administrativa. Entendeu? Talvez ficasse melhor assim, né? Colocar mudar esse slide aqui e fazer assim, né? Colocar competências administrativas e legislativas e colocar a competência tributária aqui, né? Aqui, ó, colocar a tributária aqui na frente e colocar assim uma setinha, ó. Porque a competência tributária alberga tanto competência administrativa como competência administrativa. Entendeu? Entendeu agora, Ana Paula? Entendi, professor. Obrigada. Tá. Então, ao longo da Constituição Federal, gente, quando eu falo de distribuição de competência, eu gosto de fazer uma analogia, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o controle do ar-condicionado está aqui, tá, amor? No quarto. Então, aqui, eu tenho aqui a Ana Paula, quem mais está com a câmera ligada aí? Está tomando suco? Estou aqui, professor. Você é a Thelma. E essa outra aqui de blusa branca? Mônica. Então, olha só. Ana Paula, Mônica e Thelma. Então, vamos imaginar que a Constituição Federal seja uma mãe. E ela tem 3 filhas. A Mônica, que é a União, a Thelma, que são os estados, e a Ana Paula, que são os municípios. Então, quando eu falo em distribuição de competências, é quando a mãe fala: ô, Thelma, ó, você vai arrumar o quarto hoje. Ô, Mônica, eu quero que você dê uma geral na cozinha. Ô, Ana Paula, eu quero que você vá varrer a sala, percebe? Percebe? Então, assim, essa é uma analogia que eu acho que é bem legal para vocês entenderem essa questão, porque as pessoas políticas, elas são como filhas e a Constituição é como uma mãe, porque as pessoas políticas, elas só podem fazer aquilo que a mãe permite que elas façam. Veja, a filha, né, não tem soberania, ela não faz o que ela quer, né? Ela faz aquilo que a mãe permite que ela faça, percebe? Então, é essa que é a autonomia. Então, é isso que nós vamos fazer. Quais são as competências que a Constituição atribui à União? Quais são as competências que a Constituição atribui aos estados? Quais são as competências atribuídas ao Distrito Federal e aos municípios? Então, gente, ao longo da Constituição Federal, em diversos artigos, a Constituição aponta o dedo e fala assim: compete à União fazer isso, compete aos estados fazer aquilo, compete aos municípios fazer aquele outro. Então, eu não vou exaurir essa matéria porque ela está permeada ao longo da Constituição. Em todo momento, ao longo da Constituição, você vai ver a Constituição apontando o dedo para as pessoas políticas e outorgando competência a essas pessoas políticas. Tudo bem?
O que nós vamos estudar aqui hoje são as mais importantes. Então, eu tenho esse quadro aqui, que eu vou passar ele em revista para vocês, tá ok? Então, o primeiro tipo de competência, eu digo que são competências enumeradas. O que são competências enumeradas? É exatamente isso que eu acabei de falar. É quando a Constituição Federal ela aponta o dedo para uma pessoa política e fala: compete a você fazer isso, compete a você fazer aquilo, compete ao outro fazer aquele outro. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Beleza. Agora, vamos começar pela união, tá? E dá uma olhadinha nesse quadro aqui que eu coloquei para vocês, que são as principais competências da União. Então, olha só. No artigo 21 da Constituição Federal, eu tenho aquilo que nós chamamos de competências exclusivas da União. No artigo 22, nós temos as competências privativas. No artigo 23, nós temos a competência comum. E no artigo 24, nós temos a competência concorrente. Então, para vocês começarem a estudar distribuição de competências, nós vamos ter que analisar os artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição. O artigo 21 outorga competência exclusiva para a União. O artigo 22, privativa, o artigo 23, comum, e o artigo 24, concorrente. Gente, as competências exclusivas do artigo 21 e a competência comum do artigo 23 são competências administrativas. São competências que a União tem para fazer alguma coisa. Já as competências privativas do 22 e concorrente do 24 são competências legislativas. Tudo bem? Isso é muito importante, por quê? Porque se tiver na prova, assim, um teste falando assim, compete exclusivamente à União legislar sobre. Você já sabe que está errado, percebe? Porque se compete exclusivamente à União, não é legislar. Entenderam? Entenderam o pulo do gato? Sim ou não? Entendeu, Mônica? Sim, professor. Sim, professor. Se tiver escrito... Sim, professor, obrigada. Compete exclusivamente à União legislar sobre, você já sabe que está errado, porque as competências legislativas da União não são exclusivas, são privativas ou concorrentes. As competências exclusivas e comuns são competências administrativas. Tudo bem? Beleza. Primeiro ponto. Qual a diferença entre uma competência exclusiva e uma competência privativa da União? Simples. A competência exclusiva, ela é... Não sei se dá para escrever aqui, mas ela é indelegável. Ok? A competência exclusiva da União, ela é da União e pronto, acabou. A União não pode delegá-la. Já a competência privativa da União, ela é especificamente delegada. Já vou explicar isso para vocês. Ok? Então, presta atenção. Qual a diferença entre as competências administrativas do artigo 21, chamadas de competências exclusivas,
das competências privativas do 22. Então, vamos lá. A diferença entre as competências exclusivas do artigo 21 para as competências privativas do artigo 22 são duas. Primeiro, que as competências exclusivas do artigo 21 são competências administrativas. Segundo, que as competências exclusivas do artigo 21 são indelegáveis. Já as competências privativas do artigo 22 são legislativas e são especificamente delegáveis. Entenderam isso? Bom, então vamos dar uma olhada aqui, a gente vê aqui o que está acontecendo. Então, olha só. Artigo 21, compete à União. Veja que a União, a Constituição, ela não diz que compete exclusivamente à União, né? Ela diz apenas que compete à União. É a doutrina que chama de competência exclusiva pelo fato de elas serem delegáveis, tá ok? Então, compete à União. Pois não. Dá para o senhor repetir qual que é a diferença entre a privativa e a exclusiva? Que a minha internet caiu bem na hora. Tá. Olha aqui. Primeira diferença, qual é, Ana Paula? Fala para mim. Uma é administrativa, ela é administrativa. A competência exclusiva do 21, ela é? Administrativa. E a competência privativa do 22, ela é? É legislativa. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a competência exclusiva do 21, ela é? Indelegável. E a competência privativa do 22 é? Especificamente delegável. Ah, tá. Obrigada. Tudo bem? Tá jóia, obrigada. Então, basicamente, são duas diferenças, tá? Uma é administrativa, a outra é legislativa. Uma é indelegável, a outra é especificamente delegável. Ela não é amplamente delegável, já vou explicar isso com detalhes, tá ok? Então, vamos lá. Gente, olha só. Compete à União, 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Gente, quem é que mantém relações com estados estrangeiros e participa de organizações internacionais? União. A União. A República Federativa como um todo? Federativa do Brasil. Presidente. Calma. Em nome de quem que o Bolsonaro estava passando vergonha em Nova York hoje? A República Federativa do Brasil. Não era em nome da União, era em nome da República Federativa do Brasil, lembram? Quem mantém relações com estados estrangeiros não é a União, é a República Federativa do Brasil. E quem age em nome da República Federativa do Brasil para manter relações com estados estrangeiros são os órgãos da União, notadamente o presidente da República e o Ministério das Relações Exteriores. Lembra que eu falei para vocês que o cargo do presidente da República é um cargo duplo? Ora, o presidente da República age em nome da União, na qualidade de chefe de governo, ora ele age em nome da República Federativa do Brasil, na qualidade de chefe de Estado. Tudo bem? Então, vejam, a Constituição fala que compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, mas a doutrina vai dizer que, na verdade, quem mantém relação com o Estado estrangeiro e participa de organizações internacionais é a República Federativa do Brasil. Mas quem vai representar a República Federativa do Brasil são os órgãos da União. Não são órgãos do Estado, Distrito Federal e municípios. Por isso é que, veja, há indelegabilidade, veja. Não tem como delegar isso, porque quem representa a República Federativa do Brasil são os órgãos da União. Então, essa competência tem que ser indelegável mesmo. Entenderam? Muitas das competências exclusivas, não todas, mas muitas das competências exclusivas do artigo 21, elas são competências da União, mas nós vamos ver que, na verdade, a União agindo em nome da República Federativa do Brasil. E isso justifica a sua indelegabilidade. Entendeu, Thelma?
declarar a guerra e celebrar a paz. É outra competência da República Federativa do Brasil. Assegurar a defesa nacional. Quem mantém as Forças Armadas? É a União. Então, compete a ela assegurar a defesa nacional. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Autorizar e fiscalizar a produção, comércio e material bélico. Emitir moeda. Administrar reservas cambiais do país. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território. Manter serviço postal. Explorar diretamente o meio de autorização, comissão, permissão, serviço de radiodifusão, instalações de energia elétrica, ó, serviço de transporte ferroviário. Olha aqui, ó. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e do Distrito Federal e dos territórios. Percebe? Ó, lembra que eu falei para vocês? Organizar e manter a Polícia Civil, Militar, a Polícia Penal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ok? Conceder anistia. Então, vejam que tem várias competências aqui, eu não vou passar em todas elas para vocês. Só que as competências do artigo 21, elas são competências administrativas, são coisas que a União tem que fazer. São coisas que só a União tem que fazer. Se a União não fizer essas coisas, nós vamos ter problemas. Entenderam? Agora, gente, eu quero chamar um detalhe aqui para vocês que é muito importante. Olha aqui, ó. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Então, veja bem, a União tem que fazer alguma coisa. O que ela tem que fazer? Ela tem que organizar e manter um Poder Judiciário e o Ministério Público no âmbito do Distrito Federal. Tudo bem? Dá para fazer isso sem criar uma lei? Não. Não dá. Como é que eu vou criar um Tribunal de Justiça sem criar uma lei? Aqui, gente, entra a famosa teoria dos poderes implícitos. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar da teoria dos poderes implícitos? Já viu? Ninguém ouviu falar? Que bom. Então, presta atenção aqui, ó. Dá uma olhadinha na tela aqui, ó, para mim, ó. Ó, o ministro Celso de Mello falando. A outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito a esse mesmo órgão dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. Então, isso daqui é a teoria dos poderes implícitos. Quando a Constituição outorga a um determinado órgão, tá, competência para fazer alguma coisa, implicitamente nós temos ali todos os meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. Então, veja, quando a Constituição outorga competência à União para criar o Poder Judiciário do Distrito Federal, é uma competência administrativa. Eu vou criar um Poder Judiciário. Só que, para eu exercer essa competência administrativa, eu tenho que legislar. E aí, essa competência legislativa ela está implícita, percebe? Por quê? Porque, para eu realizar integralmente os fins que me foram atribuídos, eu preciso criar uma lei. E isso é permitido. Tudo bem? A teoria dos poderes implícitos, né? Que deve ser analisada também à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ela ganhou bastante fama no Brasil com o julgamento
desse tema aqui, ó, de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, a pergunta é o seguinte: se uma pessoa, vamos imaginar que um policial federal, ao passar pela rua, vê uma pessoa ensanguentada caída no chão e vê uma pessoa com um revólver na mão. O que esse policial militar vai deduzir? Que houve um crime. Que houve um crime, que uma pessoa deu um tiro na outra, tá certo? Então, ele vai chamar o SAMU para levar a vítima para o hospital e vai prender o cara com a arma na mão. E vai levar esse cara com a arma na mão para onde? Para a delegacia do Estado, dentro do Estado. Para a delegacia de polícia. Polícia, dentro do Estado. E ali, o delegado de polícia, que é a autoridade policial, da polícia judiciária, ele vai abrir um inquérito policial e ele vai promover uma investigação para saber se aquele cara que estava com a arma na mão atirou ou não atirou naquele que estava caído. E se ele atirou, vai querer saber o porquê que ele fez isso, percebe? Isso é investigação criminal, que é feita pela polícia. Esse inquérito policial ele vai terminar com um relatório. E nesse relatório eu vou ter as conclusões da polícia. Então a polícia conclui que o fulano lá com a arma na mão, ele atirou no outro porque o outro era um desafeto dele, saiu com a mulher dele e ele quis se vingar e deu um tiro nele. O que o policial vai fazer com esse relatório, gente? Ele vai encaminhar para o Ministério Entregar Público. para o MP. Ele vai entregar para o Ministério Público. E o Ministério Público vai ler o relatório e se o Ministério Público concluir que existem indícios de que aquele cara cometeu aquele crime, ele vai promover a ação penal pública incondicionada, não é isso? Ele vai denunciar o indiciado e aí o indiciado, se a denúncia for aceita, vai passar a responder o processo criminal. Então, o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública incondicionada. Tá ok? Ele é o titular da ação penal pública incondicionada. É ele que pode pedir a condenação de uma pessoa que é suspeita de cometer um crime em função de um inquérito policial. Percebem? Agora eu pergunto a vocês, o Ministério Público pode investigar? Atualmente pode. O que vocês acham? Atualmente está podendo. Eu sei, Walter, eu sei. Só um instantinho só. Calma aí. Acho que não, acho que é da polícia essa função, não é? Então, perfeito. A função de investigação é da polícia. Mas, se de repente o Ministério Público não confia na polícia, ou se de repente chega ao Ministério Público indícios de fraude, tá? Não pode o Ministério Público ele promover uma investigação e, com base na sua investigação, ele denunciar uma pessoa? Ou ele tem que ficar à mercê da investigação feita pela polícia? Deve estar incluso nos poderes implícitos, então, né, do Ministério Exatamente. Público. Exatamente aí que eu quero chegar. Se o Ministério Público é o detentor da ação penal pública incondicionada, se é ele, somente ele que pode denunciar, o papel dele é esse, o papel dele não é investigar. Mas se, eventualmente, ele realizar uma investigação, ele também pode denunciar com base na sua própria investigação. Ele não está de mãos amarradas para a polícia. Aliás, nem sempre o Ministério Público vive de amores com a polícia, tá ok? Muitas vezes existe um problema sério entre Ministério Público e polícia. Tá? Entenderam? E aí é a teoria dos poderes implícitos. Então, eu vou ler aqui, ó, olha aqui para vocês. Ó. O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais
de que se acham investidos em nosso país os advogados, sem prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, praticados pelos membros desta instituição. Então, vejam, aplicação da teoria dos poderes implícitos. Se o Ministério Público possui o poder de denunciar, é claro que ele tem que ter o poder de investigar também. E aí existem os chamados inquéritos civis públicos, ok? Que são inquéritos movidos pelo próprio Ministério Público. Tudo bem para vocês? Isso daqui não é muito o tema da nossa aula, né? Mas como isso aqui eu acredito que é uma coisa muito relevante, e quando eu vou falar de poderes implícitos, eu já trago isso para vocês, tá ok? Mas então, continuando a nossa jornada, né, ou retornando a nossa jornada, né, nós temos o artigo 21 da Constituição Federal, que estabelece competências administrativas. E essas competências administrativas do artigo 21 são indelegáveis. Tá ok? Agora, muitas vezes, para exercer na sua plenitude das competências administrativas prescritas no artigo 21 da Constituição Federal, a União deve legislar. E aí ela vai lá e legisla para alcançar esses fins. Tudo bem para vocês? Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. Então, agora, vamos passar para o artigo 22. O artigo 22, ele é muito interessante, porque ele fala, ó, compete privativamente à União, vou aumentar aqui, ó, compete privativamente à União legislar sobre. Gente, dá uma olhada no inciso 1 do artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Gente, somente esse inciso da Constituição Federal confere à União maior competência legislativa do que todas as competências legislativas outorgadas a todos os demais entes. Porque, vejam, as grandes competências legislativas estão praticamente todas aí. Direito civil, comercial, penal, processual civil e penal, eleitoral, do trabalho, marítimo, aeronáutico, espacial e agrário. Percebem? Olha o peso do inciso 1 do artigo 22. Né? Aqui eu tenho uma exacerbada concentração de poderes legislativos no meio da União, em detrimento dos estados e dos municípios. Praticamente sobra muito pouco para os estados e municípios legislarem, gente. Porque as competências legislativas mais importantes são todas da União. E aí, muitas vezes, né, o que sobra para a Câmara, o que sobra para o Poder Legislativo dos estados e dos municípios? Criarem leis tributárias, criarem leis orçamentárias, e não sobra muito mais. Se auto-organizam, criam os poderes judiciário, executivo e legislativo, não sobra muito mais. Percebe? Porque as grandes competências legislativas são todas da União, por força do artigo 22, inciso 1. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. E aí tem desapropriação, requisições civil e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, serviço postal, sistema monetário e por aí vai. Ó. Diretrizes da Política Nacional de Transportes, populações indígenas, imigração, para lá, e vai embora. Vai embora. Ó. Registros públicos,
diretrizes de base da educação, seguridade social, vem embora. Olha a quantidade de competência legislativa para a União. Agora, pausa. Dá uma olhada no parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Opa! Primeira coisa aqui. As competências do artigo 22 são privativas da União, elas são delegáveis, mas elas não são amplamente delegáveis. Elas são especificamente delegáveis. Agora, essa delegação deverá ser feita obrigatoriamente através de lei complementar. Gente, somente a lei complementar é um instrumento hábil para delegar competências legislativas do artigo 22, tudo bem? Nós vamos estudar, a partir da outra semana, quando nós vamos tratar de processo legislativo, que nós temos 3 tipos de leis nesse país. Lei complementar, lei ordinária e lei delegada. Tá? Em determinados casos, a Constituição fala que alguns assuntos só podem ser tratados por lei complementar. Porque nós vamos ver que aprovar uma lei complementar é mais difícil que aprovar uma lei ordinária. Tá ok? Agora, olha só, gente. A quem compete legislar sobre populações indígenas? A União? A União. Então, aqui, ó, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas. Pode a União criar uma lei complementar e falar assim: eu delego aos estados a competência para legislar sobre a população indígena? Não pode. Porque, veja, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Entenderam? Então, na verdade, essa delegação, né, as matérias legislativas de competência privativa da União do artigo 22, elas não são ampla e irrestritamente delegáveis. A União não pode chegar e falar: confira aos estados competência para a elaboração de Código Civil. Não, não é isso. A Constituição está falando, a competência é da União. O que a União pode fazer é delegar aos estados para os estados tratarem sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, a União vai ter que, só um minutinho, a União vai ter que elaborar uma lei que trata da população indígena, e aí, se ele quiser, através de lei complementar, ele delega aos estados competência para tratar de certos assuntos específicos da população indígena. Entenderam? Não é uma delegação ampla e restrita. Pois não, Simone? Já respondeu, professor. Já sabia que você queria perguntar, entendeu? Pois então, viu? Respondeu, muito obrigada. Transmimento de pensação. Tá claro isso para você, gente? Professor, em suma, quer dizer que a União não pode deixar esse assunto na mão do Estado. Tem que ser dela e ele pode deixar parte do assunto na mão do Estado, não todo. Não é parte. Não diria que é parte. Eu digo assim, quem legisla sobre esses assuntos é a União. O que a União pode fazer é outorgar aos estados competência
para tratar de algumas questões específicas. É parte. Professor, Agora, veja, não é um estado só, tá, Thelma? São todos, então. Estados, Liberdade para todos? Exatamente. Igualdade para todos. Pois não. emenda constitucional pode alterar alguns desses. Então, a emenda à Constituição, ela não pode ferir as cláusulas pétreas, né? A emenda à Constituição, ela não pode tender a abolir uma cláusula pétrea. Então, se uma emenda à Constituição tender a abolir uma cláusula pétrea, ela pode ser considerada inconstitucional. Quais são as cláusulas pétreas? A forma federativa do Estado, a divisão dos poderes, os direitos e garantias fundamentais e o voto secreto, universal, periódico e direto. Percebe? Então, se uma emenda à Constituição retirar uma competência muito importante, por exemplo, se uma emenda à Constituição fala lá na frente que questões de ordem local são de competência dos municípios. Se eu emendar a Constituição para dizer que, a partir de agora, questões de ordem local são de competência dos estados, eu poderia dizer que ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela está ferindo o Pacto Federativo, porque ela está retirando dos municípios a sua principal competência, percebe? Professor, seria a ideia de que a emenda constitucional só tem a função de melhorar e nunca piorar ou extinguir o direito constitucional. Piorar, melhorar é muito relativo, né? O bem e o mal não existe, percebe? O bem e o mal é uma questão de valores, né? Vocês andam na rua mostrando as canelas. Se vocês estivessem na Arábia Saudita, vocês seriam levadas a chibatadas porque vocês mostram a canela para uma pessoa, percebe? Então, assim, bem e mal, ruim, certo, errado, tudo isso aí é subjetivo. O que eu estou dizendo, Paula, é que uma emenda à Constituição não pode ferir uma cláusula pétrea. Então, a Constituição ela possui um núcleo rígido, chamado de cláusulas pétreas, que não pode ser abolido. Então, se a Constituição Federal vier tender a abolir a separação dos poderes, a forma federativa do Estado, o voto secreto, universal, periódico e direto, ou os direitos e garantias fundamentais, aí ela está ferindo uma das cláusulas pétreas. Aí aquela emenda pode ser considerada inconstitucional. Professor, Pois não. então é isso que o ex-candidato da última eleição, que não ganhou a eleição, queria trocar a Constituição, né? Ele pretendia, quando chegasse no poder, tirar essa Constituição do caminho dele. Ele falou isso aí. Então, era justamente para abrir o... O presidente da República, quando ele vai tomar posse, ele tem que jurar obedecer à Constituição. É muito estranho uma pessoa que se candidata à presidência da República dizer que vai, né, acabar com a Constituição, porque o primeiro ato dele, para ele tomar posse, ele tem que jurar obedecer à Constituição. Tudo bem, gente? Professor, Oi. qual a diferença, se é que ela existe, entre a legislação de direito processual do artigo 22 e o procedimento em matéria processual do 24? Vou chegar lá. Ok. Vou chegar lá. Já chego lá. Dá um tempinho para mim que eu chego lá, né? Você está falando... Tá ótimo, professor. Obrigado. Qual que você está falando? É o inciso... Peraí, eu perdi aqui. É o inciso 11 do artigo 24. Procedimentos em matéria processual. Matéria processual. Tá, já vou chegar lá. Ok, obrigado. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza.
Entenderam, gente, a diferença entre as competências exclusivas do artigo 21, que são administrativas e indelegáveis, das competências privativas do 22, que são legislativas e especificamente delegáveis? Tá? Sim, Tudo bem? professor. Beleza. Bom, então agora a gente pode partir para o artigo 23. O artigo 23 vai trazer as chamadas competências comuns, que são competências administrativas. Então, vamos lá para o 23. Ó. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde. Opa! Gente, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, a fauna e a flora. Percebem? Então, olha só, promover programas de construção de moradias. Então, presta atenção, as competências comuns do artigo 23 são competências administrativas que a Constituição Federal entende serem da máxima importância. E como elas são da máxima importância, a Constituição vai dizer que essa competência comum tem que ser exercida por todas as pessoas políticas. Quando eu falo em competência comum, gente, a competência comum não é só da União. Dá uma olhada nesse quadro aqui, ó. Competência comum do artigo 23. Ela é da União, ela pertence aos estados também, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, as competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios são matérias que a Constituição Federal entende da máxima importância. E são coisas que todas as pessoas políticas devem dar as mãos e fazerem juntas. É o chamado federalismo de cooperação. Vou colocar aqui para vocês, ó, no slide, ó, embaixo aqui do 23, ó. Federalismo de cooperação. Professor, disponibiliza esses slides para nós? Disponibilizo. Mas você vai lembrar de colocar mesmo na plataforma? Se Ou lembrar, mandar no WhatsApp? Se eu não lembrar, você pede para alguém me lembrar. Tá bom. Tá bom? Ixi, Obrigada. Agora baguncei tudo o slide. Ixi, que meleque que eu fiz. Bom. Dá para entender aqui, né? Gente, a competência comum do artigo 23, aqui eu tenho o federalismo de cooperação. Todas as pessoas políticas devem dar as mãos e cooperar uma com a outra para alcançar os objetivos do artigo 23, sempre levando em consideração o princípio da preponderância dos interesses. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Saúde. Competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Gente, os municípios, dentro das suas características, né? Você concorda que os municípios são as pessoas políticas que conhecem as zonas mais afastadas, que tem pessoas que moram em lugares remotos, as peculiaridades do município. Então, geralmente, em matéria de saúde, os municípios ficam com atendimento básico, aquele pronto atendimento, né? É o postinho, o pronto-socorro, pertence aos municípios, percebe? Agora, para manter um hospital que vai realizar, digamos assim, cirurgias já mais complexas,
essa já fica uma competência do Estado, percebe? Então, nós temos o hospital regional. Agora, para promover um plano nacional de combate a uma epidemia, por exemplo, aí já é uma questão que envolve a União. Entenderam? Na competência comum, todas as pessoas políticas têm que trabalhar em conjunto, uma cooperando com as outras para alcançar aquele fim, no caso, a saúde. Vou dar um exemplo básico para vocês, tá? Um exemplo básico. Vamos pegar a Covid, não, porque é muito polêmico, né? Vamos pegar a dengue. Então, a dengue, né, até a chegada da Covid, a dengue era um problema, né? Depois que chegou a Covid, ninguém nunca mais falou de dengue, né? Mas está morrendo, viu, professor? De dengue? Isso, tem bastante casos. De morte de dengue? Sim, é que a Covid tampou um pouco, mas tem bastante, sim. Bom, então, olha só. Quem é, dentro do princípio da preponderância dos interesses, qual seria a pessoa política que iria criar um plano nacional de combate à dengue? Que iria desenvolver... E a nacional é a União. A União. Então, vai criar o Plano Nacional de Combate à Dengue, vai criar técnicas de combate à dengue, vai instruir pessoal, vai fazer material, cartaz, para ali e para lá, percebe? Que o interesse é geral, né, professor? Exatamente. Só que daí ele localiza focos da doença, percebe? Ah, Ubatuba é um foco de dengue. O que a União faz? Ela chega no município e fala, município, ó, eu vou te dar material, know-how, tecnologia, mão de obra, dinheiro, carro, para você organizar no âmbito do seu município o combate à dengue, percebe? Aí, aquele município recebe toda a instrução da União, recebe todo aquele apoio da União e contrata o pessoal e saia nas casas lá, revirando, água parada, aquela história toda. Percebe como funciona o federalismo de cooperação? É a mesma coisa campanha de vacinação, né, gente? Geralmente, quem compra as vacinas é a União. E ela distribui as vacinas entre os estados, que, por sua vez, distribui entre os municípios. E quem acaba promovendo a vacinação são os postinhos de saúde dos municípios. Não é assim? Onde é que a gente foi tomar a vacina da Covid, né? Foi tomar a vacina da Covid na UPA, né? Nos postinhos de saúde. Quem aplicou a vacina na gente é o funcionário público municipal, provavelmente. Mas quem comprou a vacina foi a União, percebe? Porque a União que é a grandona, ela que vai lá e compra a vacina, ela que faz um plano de imunização, ela que calcula quantas vacinas vão ser necessárias para imunizar toda a população, faz toda aquela história. E aí ela compra aquilo e distribui aquilo entre os estados e os municípios, e os municípios vão aplicando, entenderam? Professor, é o caso daquele caso que deu um surto, né, da chikungunya, né? As criancinhas lá, as gestantes, aí foi preciso uma ação geral em cima daquele município. Então, e às vezes o município não tem recurso para fazer isso, entendeu, Simone? Não tem know-how para fazer isso, não tem recurso, não tem know-how, não tem material. Aí vem a União, dentro da sua estratégia nacional de imunização, e dá subsídios para aquele município fazer o combate localizado ali. Entenderam, gente? O investimento foi nos pesquisadores da Universidade de Uberlândia, né? Na Universidade Federal, que fez o trabalho lá com as mães, etc. Tem um julgamento do STF que ele julgou a competência dos estados e dos municípios com relação à Covid. Vocês já ouviram falar desse julgamento? Sim. Ele está aqui, quer ver? Ó? De interesse local, né, professor? Eu ia até deixar separado aqui para vocês, quer ver? Ó? Você põe aqui, ó.
STF, competência dos estados. Alexandre de Moraes, né, se eu não me engano. A DIN 6772, né? Depois foi para o pleno. Como é que eu não sei o que travou aqui? É esse aqui, ó. Pleno, competência de estados e municípios no combate à Covid-19. Um julgamento de 4 horas, tá vendo? Esse julgamento aqui ele é muito interessante, tá? É muito interessante. Eu até dei uma assistida nele esse final de semana, tá? Não todo, mas uma parte. Ali o Alexandre de Moraes fala com todas as letras que os municípios são entes federados. Eu lembrei de você, Thelma. Nós fizemos um trabalho referente a essa disputa que houve. O Mato Grosso também teve um problema de que queriam abrir os comércios e o Estado queria fechar, e aí rolou essa briga entre municípios. Isso. E aí Estado. É. Foi bom esse trabalho que a gente fez. A primeira decisão foi monocrática do Alexandre de Moraes, né, de 6272, e depois foi levado para o pleno para poder justamente acalmar um pouco a situação. Porque o que aconteceu na pandemia da Covid-19, né? O que se esperava é que a União, os estados e os municípios trabalhassem em cooperação para combater a pandemia. Mas a União, ela foi, de uma certa forma, negacionista, né? Porque a União dizia que não tinha que fazer isolamento social, não tinha que fechar comércio, não tinha que fazer nada. Todo mundo ia pegar e ia vir imunidade de rebanho. Já os estados e os municípios, o Distrito Federal, falaram, não, nada disso, temos que fechar, temos que restringir, para lá. Eu costumo dizer assim, um foi demais para um lado, o outro foi para o outro. Um negou completamente, e os estados e municípios, ficaram desesperados, né? E mandaram fechar o comércio, aquela coisa toda. E aí, nós, como não teve diálogo entre União, estados e municípios, nós ficamos nesse Deus dará. E o Supremo Falta bom senso, né, professor? E o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, se o Estado entender que para combater a Covid-19 ele precisa adotar medidas restritivas, ele pode. E se o município entender que no âmbito daquele município aquelas atitudes restritivas adotadas pelo Estado é pouco, ele pode restringir mais ainda. O que o município não pode fazer é abrir mais do que o determinado pelo Estado. Se vocês fizeram o trabalho, vocês devem estar sabendo o que eu estou falando, né? É porque, na verdade, envolveu o interesse local, né? E o tamanho da cidade, a quantidade de leitos hospitalares e as cidades satélites que estavam em volta. Então, foi assim, uma discussão bem completa mesmo. Eu acho muito complexa essa questão da Covid, né? Porque eu acho que a gente desesperou mesmo, né? No começo lá, quando fechou tudo, foi tudo um desespero realmente, né? Mas não tinha nem caso aqui em Taubaté e fechou tudo, né, cara? Assim, mas enfim. E aí, quando os casos começaram a aparecer, nós abrimos tudo, né? Quer dizer, foi né? Eu lembro até hoje. Os casos começaram a abrir já em julho. E em julho voltou tudo a funcionar. Quer dizer, vale uma conversa. Agora, vou te dizer uma coisa. Quando os hospitais começam a ficar lotados e as UTIs lotadas, alguma coisa tem que ser feita, né? Porque senão vai começar a morrer gente na porta do hospital. Aí é complicado, né? É complicado. O que assustou mais, né, nem no cunho político, porque político a gente nem vamos entrar no assunto, mas é que foi alguns Está travando o seu áudio. Médicos renomados e conhecidos, alguns médicos renomados e conhecidos, no começo da pandemia, não sei se foi para acalmar a população ou se foi falta de conhecimento da pandemia, disseram que seria... Ô, João, dá licença um pouquinho. Seu áudio está travando. Eu não quero polemizar aqui, tá? Negócio de Covid. Básico. Aí depois que veio os políticos. Eu não quero polemizar negócio de Covid, nós temos mais assunto para tratar. Mas entenderam a competência comum?
Beleza. Então, olha só. Dá uma olhada nesse quadro aqui, que esse quadro é importante para vocês. Ó. Competências enumeradas estão distribuídas ao longo da Constituição. A competência comum está no artigo 23. Gente, os estados e o Distrito Federal têm aquilo que nós chamamos de competências residual. O que é competência residual? Tudo aquilo que não for competência da União e nem competência do município será de competência dos estados, entenderam? Como é que se chama isso? Competência residual. Que não for competência da União e do município, é então residual do Estado, é isso? É o que sobra. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós já vimos as competências exclusivas da União, as privativas da União, a competência comum de todos os entes. Já vimos a competência residual dos estados e do Distrito Federal, tá? O Distrito Federal também tem a competência residual. Os municípios, gente, eles têm uma competência chamada de suplementar. A competência suplementar dos municípios, ela serve para os municípios suplementarem a legislação estadual e federal no que for pertinente às suas peculiaridades. Dá uma olhada aqui, ó. Artigo 30 da Constituição. Tá vendo aqui, ó? Ó. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, essa competência suplementar dos municípios é exatamente para ela suplementar no sentido dela dar uma adequada na legislação federal e estadual para atender às peculiaridades daquele município. Tudo bem? Bom, agora nós vamos entrar no mais difícil. Por enquanto está tudo fácil. Agora é pauleira. Porque agora eu vou falar de competência concorrente. Máxima atenção aqui, gente, ó. Artigo 24 da Constituição Federal. Está aí na tela para vocês. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, e vem um monte de coisa aqui. Então, olha só, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. O que significa legislar concorrentemente sobre? Os dois legislam sobre o assunto? A chave está aqui no parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24. Tá? Então, olha só. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, presta atenção. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Gente, dá uma olhada nesse quadro aqui, ó. Presta atenção. Todas as matérias inseridas no rol de disciplinas sujeitas à legislação concorrente, que estão aqui, ó, em todas essas matérias,
A União, se ela quiser, ela vai elaborar normas gerais. E essas normas gerais terão prevalência hierárquica frente às normas estabelecidas pelas demais pessoas políticas. Como que é, professor? Vamos estudar isso melhor. De novo, professor? Hã? Eu falei, pode explicar de novo, porque ficou confuso mesmo. Não, é difícil mesmo. Isso aqui é difícil, tá? Olha só. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a editar normas gerais. E eu estou dizendo para vocês que essas normas gerais terão prevalência hierárquica frente às leis das demais pessoas políticas. Eu vou explicar para vocês, Simone, com um exemplo, tá? Então, olha só. Direito orçamentário, orçamento público. O que é orçamento público, gente? É uma lei que prevê todas as receitas da pessoa política e determina onde será gasto essas receitas, através das despesas. Então, lei orçamentária é uma lei que prevê receitas e determina em quais despesas essas receitas serão gastas. Tudo bem para vocês? Sim ou não? Beleza. A União tem que fazer uma lei orçamentária anual? Os estados também? O Distrito Federal também? Os municípios também? Por que todas essas pessoas políticas anualmente devem elaborar uma lei orçamentária? Porque cada um tem uma receita e coisas a resolver? Sim, mas eles têm que elaborar leis orçamentárias, Thelma, porque a Constituição manda. Percebe? Autonomia constitucional. São entes políticos de autonomia constitucional. Cada uma das pessoas políticas tem o seu dinheiro. Mas a forma com que ele vai gastar esse dinheiro e a forma que ele vai arrecadar esse dinheiro, isso tem que estar prescrito na lei orçamentária. Então, veja, a lei orçamentária é uma imposição da Constituição. É a Constituição que diz que todas as pessoas políticas deverão, anualmente, elaborarem leis orçamentárias, com a previsão das suas receitas e a determinação das despesas, ou seja, determinando aonde vai ser empregado o dinheiro arrecadado. Entenderam isso? Quem não entendeu isso? Todo mundo entendeu? Beleza. Gente, nós temos 26 estados na federação. Nós temos o Distrito Federal, a União, e temos 5.000 municípios. Vocês acham que seria interessante uma norma geral em matéria de direito orçamentário que disciplinasse a forma, a estrutura que essas leis orçamentárias que deverão ser elaboradas pela União, pelo Distrito Federal, pelos 26 estados e pelos 5.000 municípios? O que vocês acham? Não, porque a União não sabe onde é que cada um precisa gastar especificamente, onde é que está faltando mais em cada um. Veja bem. Precisa levar em conta o interesse local, né? Não, veja bem. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não estou dizendo que cada pessoa política não pode atender às suas peculiaridades através das suas leis orçamentárias. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na estrutura do orçamento. Porque, veja, a lei orçamentária tem que ter uma estrutura. Eu quero saber se não seria interessante uma norma geral para dizer
para determinar uma estrutura que a lei orçamentária tem que ter e que tem que ser obedecida por todas as pessoas políticas. Você diz, então, um padrão que todo mundo use de união a municípios. Exatamente. Eu quero padronizar, eu quero uniformizar, eu quero estabelecer nas normas gerais regras para a produção dos orçamentos públicos. Regras que disciplinem a estrutura e o padrão que esses orçamentos públicos deverão ter, independente de qual município seja, independente de qual estado seja. Percebem? Isso é interessante? Sim. Gente, você já imaginou Se se você trabalhar com orçamento é um público facilitador. sem uma norma geral, cada município ia fazer um orçamento público de qualquer jeito. Então, vem a União, olha aqui, ó, e criou a Lei 4.320, que é a norma geral em matéria de direito orçamentário. Então, ela fala aqui, ó, trata de orçamento, o que vai, ó, os quadros que vão ter que ter no orçamento, tá vendo? Ó? A lei de orçamento poderá autorização do executivo para lá, disciplina, ó, da receita, como é que as receitas vão ser organizadas, as despesas, como é que as despesas, receitas de lá, ó, receitas correntes, receitas tributárias, imposto, taxa de contribuição, receitas e contribuições, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Depois vem as despesas, como é que as despesas vão ser organizadas, ó. Despesas correntes, despesas de capital. Tá vendo? Então, das despesas comuns, correntes, ó, tá vendo? Despesas de capital, transferência de capital, proposta orçamentária, elaboração da proposta orçamentária, previsões anuais, percebe? Ó? Do exercício financeiro, dos créditos adicionais, da execução do orçamento. Então, veja, ó, da programação da receita, da despesa. Então, vejam que ó, do controle da execução orçamentária, do controle interno, do controle externo. Então, da contabilidade. Tá vendo? Então, vejam que a Lei 4.320, que é a norma geral em matéria de direito orçamentário, ela não cria um orçamento público, mas ela cria regras que devem ser obedecidas por todas as pessoas políticas quando forem fazer os seus orçamentos públicos. E isso é importante porque o sistema ganha padronização, ganha uniformidade. Aí eu posso estar analisando o orçamento público do município de Manaus ou do estado de Sergipe, que eu sei que as contas estão organizadas da mesma forma. Entenderam isso ou não? Sim. Aí os outros demais, cabem a eles especificar aí através de lei o que eles vão fazer, professor? Cada pessoa política vai elaborar a sua lei orçamentária, desde que respeitadas as normas gerais. Pautada no interesse local, que foi o que a Thelma falou, né? Exatamente. Mas a organização tem que ser a mesma, Simone. Percebe? Sim, professor, e a gente percebe isso quando a fiscalização vem, que os municípios ficam desesperados aí para gastar dinheiro público, porque não vão atingir a cota, no caso, por exemplo, a minha cidade, a educação sempre é um problema. Sempre fica um pontinho para gastar e não gasta. Aí é um desespero, comprando computadora da Cupal aqui para distribuir. Senão o dinheiro volta para lá e não vem mais, né? Aí volta e não vem mais, ou seja, ou gasta, né? Entenderam isso, gente? Ana Paula? Então, eu quero vou fazer uma pergunta para saber se vocês entenderam isso mesmo. Diante das normas gerais, a autonomia das pessoas políticas, ela é restringida ou aumentada? Restringida. Restringido. Por quê? Porque eles têm que seguir essa norma disposta. Beleza. Veja, quando não existe normas gerais,
eles têm que obedecer somente à Constituição, percebe? Agora, diante da existência das normas gerais, eles têm que obedecer à Constituição e às normas gerais. Então, a autonomia das pessoas políticas fica restringida pelas normas gerais. Por outro lado, o sistema ganha uniformidade e padronização. Entenderam? Sim. Dúvidas? Você falou no começo alguma coisa. Ficou fácil. Como? Não, falei que do jeito que o senhor explicou aí, ficou fácil entender. Eu queria saber, você falou alguma coisa de hierarquia no começo desse tópico. Então, elas são superiores, não é isso? São leis superiores, vamos colocar assim? Sim, porque a lei orçamentária anual da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, tem que obedecer às normas gerais. Ok. Porque eu coloquei ela no patamar acima aqui, tá vendo? Tudo bem? Tá joia, obrigada. Direito urbanístico. A quem compete elaborar os planos diretores dos municípios? Ao próprio município? Ao próprio município. O que é um plano diretor? É uma lei que regulamenta o crescimento das cidades. Tá certo? Então, tem o plano diretor do município de Taubaté, plano diretor do município de Pindamonhangaba, plano diretor do município de Caçapava. Cada município tem o seu plano diretor, porque é interesse local. Ah, ali vai ser indústria, aqui vai ser comércio, ali vai ser residência, percebe? Aqui pode construir prédio, aqui pode construir casa. Então, são os próprios municípios, dentro do interesse local, que disciplinam o crescimento da cidade. Isso é direito urbanístico. Só que, vejam só, direito urbanístico está inserido no rol de disciplinas sujeitas à legislação concorrente. Está aqui, ó, urbanístico. Então, tem uma lei chamada Estatuto das Cidades, já ouviram falar? O Estatuto das Cidades é uma lei federal, Estatuto das Cidades. Aqui, ó. Lei 10.257, ó, que estabelece diretrizes gerais de política urbana e dá outras previdências. Então, o Estatuto da Cidade é uma norma geral em matéria de direito urbanístico que deve ser respeitada por todos os municípios quando forem realizar os seus planos diretores. Percebe? Ana Paula, o que aconteceu com a autonomia dos municípios? Foi restringida, percebe? Entendi. Porque agora, além de obedecer à Constituição Federal, eles têm que obedecer ao Estatuto das Cidades. Mas, por outro lado, as cidades brasileiras ganham uma uniformização, uma padronização no trato do desenvolvimento do urbanismo. Vocês já viram aquelas audiências públicas? Que, quando vai fazer o plano diretor, tem audiência pública, né? Tem que ter um número de audiências públicas para ouvir a população. E isso tudo está lá no Estatuto das Cidades. Essas faixas de rolamento para bicicleta, pintado de vermelho, está lá no Estatuto das Cidades, percebe? Tudo isso são diretrizes que estão lá. Tudo bem? Beleza. Então, para a gente terminar agora, hein? Presta atenção aqui, ó. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí vamos lá. No parágrafo 1º, hein? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Tudo bem para vocês? Acabei de explicar isso, certo?
A competência da União, parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Opa! O que está acontecendo aqui? Os Estados, eles podem suplementar as normas gerais da União. Mas suplementar não quer dizer ir contra, hein? Estão entendendo? Suplementar seria dar um plus, professor. Suplementar é ir mais além, tá ok? Mas não pode ir contra. Seria uma adequação à necessidade do Estado em si. Perfeito. Perfeito. Então, olha só. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, se a União não criar as normas gerais, cada Estado vai tratar do assunto como melhor lhe aprouver. Tudo bem? Agora, gente, toma cuidado com o parágrafo 4º, que é aqui que mora o perigo. Olha o que diz o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, olha só, eu não tenho norma geral da União. O Estado vai lá e disciplina tudo, certo? Aí, vem a União e cria a norma geral. A norma geral da União, ela não vai revogar a norma geral estadual. Ela vai suspender a sua eficácia, percebe? Porque uma lei federal não pode revogar uma lei estadual. Ó, eu vou dar um exemplo bem besta para vocês agora, para vocês entenderem isso, tá bom? Olhem para mim aqui, ó. Olhem para mim. Vamos pegar o direito penitenciário. Direito penitenciário, competência concorrente. Então, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí, vamos supor que não exista uma norma geral em matéria de direito penitenciário, tudo bem? Aí o Estado vai exercer a sua competência plena. E aí o Estado de São Paulo vem e fala assim, todas as penitenciárias do Estado de São Paulo serão cercadas por grades e não por muros. É uma opção. Não sei se vocês sabem, mas tem penitenciária que é assim, né? Não tem muro, ela tem uma grade em volta. Tem um espaço, um campo e tem uma grade. Tudo bem para vocês? Então, veja, direito penitenciário, legislação concorrente, a União não falou nada, o Estado de São Paulo virou e falou, ó, aqui no Estado de São Paulo, as penitenciárias serão cercadas por grades. Aí vem a União e fala assim, todas as penitenciárias do país deverão ser cercadas por muros. O que acontece com aquele dispositivo paulista? Mais ou menos, né, Thelma? Ele não está assim, não, porque ele não vai ser revogado. Ele vai perder a eficácia. Ele vai ficar suspensa. Ele vai ficar suspenso, mas todo mundo vai ter que construir muro. Beleza. Aí o Estado de São Paulo vai ter que fazer muro, vai ter que tirar a grade, vai ter que fazer muro, percebe? Aí o Estado de São Paulo pode criar uma lei falando que no Estado de São Paulo o muro vai ser verde.
E lá no Ceará, o muro pode ser amarelo, porque lá é caatinga, muro amarelo esconde mais. E aqui tem mata, o muro verde esconde mais, percebe? Eu estou suplementando. Tá ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, se eu revogar a lei federal que determinava a existência de muros, volta a estar em vigor a lei paulista das grades. Então, aí eu tenho que derrubar o muro e fazer a grade de novo, entendeu? Eu espero que eles tenham construído o muro antes da grade, não precisava ter derrubado. Gasto de dinheiro público. Não, é um exemplo meio besta, mas é um exemplo para vocês entenderem, gente. Tá? Que a norma geral federal ela não revoga a lei estadual, no que lhe for contrário. Ela apenas suspende a sua eficácia. Então, se eu revogar a lei federal, a estadual volta a ter vigor, volta a ter eficácia. Melhor dizendo. Entenderam? Dúvidas? E pode revogar a federal, professor? Não, se alguém revogar a federal, a estadual volta a ter eficácia, percebe? E não, mas isso é possível? É possível, é. Por que não? É possível. É difícil, tá, Ana Paula? A partir do momento que a União cria uma norma geral, é difícil ela revogar a norma geral, né? Mas é possível. Tudo bem? Gente, apesar de vocês estarem falando que vocês entenderam o que é legislação concorrente, apesar de vocês estarem dando positivo para mim, isso não é um assunto fácil. Isso é um assunto difícil. Vocês têm que estudar, tá? Semana que vem nós vamos ter prova, não é isso? Então, vocês têm que estudar, tá legal? 7 horas, semana que vem, começa a prova. E 15 para as 8 eu entro para dar o feedback da prova, tá ok? Nós vamos corrigir a prova na hora. 15 para as 8 eu entro para dar feedback da prova. Tá bem? Hoje eu estou com presença geral para todo mundo. Eu vou postar a aula agora. Eu não postei a aula semana passada, ninguém me cobrou. Tá? Eu vou postar a aula agora e estudem, assistam de novo a aula, porque isso é enroladinho, isso não é fácil. Tá, só você postar a aula já é um grande adianto para nós, tá bom? Antes de eu dormir hoje, eu vou postar as 2 aulas, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Boa noite. Pessoal, até mais. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite.